Olá, está começando mais um É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com o Márcio Holland, que é o coordenador dos Diálogos Amazônicos da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. É um prazer recebê-lo aqui. Vocês que têm feito um esforço grande também para aumentar o conhecimento e aumentar o diálogo, né, com a Amazônia. A Amazônia, quase metade do território nacional, com quase 25 milhões de brasileiros morando nessa região. É uma região riquíssima e a população que vive lá ainda não desfruta dessa riqueza toda e requer aí muito cuidado para um desenvolvimento realmente sustentável dessa região. Seja bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. Vocês que começaram esses diálogos amazônicos no meio da pandemia, né, Márcio? O que você pode relatar para a gente? O que é essa experiência dos diálogos amazônicos no âmbito da FGV? Olá, Marcelo, muito obrigado pelo convite, agradeço muito, é um prazer muito grande estar aqui, me sinto muito honrado. Da nossa parte, inclusive, falar da Amazônia é sempre muito importante, porque, primeiro, basicamente, porque é o maior, podemos dizer que é o maior bioma de maior sociobiodiversidade do planeta, né, que compreende metade do nosso território nacional, como você citou aí no início, né? E já foi objeto, Marcelo, de muita reflexão no passado, de muita avaliação, de planejamento estratégico de longo prazo, né? Com aquela visão de integrar o território nacional, de defesa nacional, né? E desde então, eu poderia até dizer de forma muito objetiva que essa metade do território nacional nós demos as costas a ela, né? E voltamos agora, e voltamos com muita força, não só dentro da Fundação Getúlio Vargas, há muitas iniciativas acontecendo em outros setores da sociedade, Marcelo, que a gente deve louvar, deve incentivar, estimular em vários outros setores, porque é um assunto que se tornou muito importante, né? E ele se tornou muito importante, Marcelo, primeiro porque aparece essa discussão das mudanças climáticas, né, e das metas de emissões de gases de efeito estufa que o Brasil deve cumprir internacionalmente. E nós observamos que a Amazônia cumpre esse papel importante neste processo. Mas eu diria, Marcelo, e aí provocando uma primeira apresentação e conversa, pelo que eu acompanho e a gente discute nos diálogos amazônicos, a gente já recebeu tantos convidados especiais, né, falando da Amazônia, eu vou usar frases de colegas que passaram por lá, né, especialistas na região, vivem, experimentam a região, né? Não há outra alternativa para a Amazônia que não o desenvolvimento socioeconômico sustentável que mantém a floresta em pé, por certo, que não o desenvolvimento. É muito comum, Marcelo, a gente tratar a Amazônia como uma reserva a ficar preservada, mantida, né, sem o desenvolvimento. E aí vem o extrativismo natural. Só que a gente está falando, e você citou aí, a gente tem, compreendendo toda a Amazônia legal, 30 milhões de brasileiros residindo na região. Não faz sentido você falar em extrativismo simples e absoluto, sem o desenvolvimento sustentável, uma vez que isso não vai gerar renda e emprego de qualidade para essa população. Tá? Sem renda e emprego de qualidade, você tem subdesenvolvimento. E é tudo que a gente quer evitar para a nossa Amazônia legal. Bom, Márcio, essa série de diálogos que começou lá em fevereiro de 2020, né, que vocês têm realizado, eles trouxeram aí um documento agora. Vocês condensaram diversas propostas e reflexões num documento. Fala um pouco sobre esse documento e o que ele apresenta como destaque. Marcelo, eu diria o seguinte, primeira questão importante. Nos diálogos amazônicos, a gente sempre ouve quem vive e experimenta a região, quem investe na região, quem produz na região, quem lidera o setor empresarial na região,
quem lidera a sociedade, quem participa da sociedade da região. Então, foi muito importante para nós, da Fundação Getúlio Vargas, dialogarmos com a região. É muito comum falarmos da Amazônia brasileira estando apenas posicionado no sul do Brasil. Não quer dizer que as pessoas que estão no sul, sudeste, centro-oeste já tem parte da Amazônia, né? Não possam falar e propor, certamente que sim, mas é muito ruim quando não tem um protagonismo da região, né? Então, a primeira questão importante que nós levantamos é que não é terra arrasada, já tem muitas iniciativas e atividades econômicas prósperas de sucesso na região. Esse é um ponto importante. Existe um capital humano muito relevante na região, Marcelo. Tá? Existe vou dar um exemplo, a Universidade Estadual do Amazonas, eu poderia citar a Federal do Pará e por aí vai, várias outras, uma rede de universidades públicas e mesmo privadas na região, que gera conhecimento, que gera pesquisa, que gera profissionais qualificados da região. Então, essa é uma outra descoberta que eu faço questão, Marcelo, de destacar. A Universidade Estadual do Amazonas, por exemplo, ela está localizada em praticamente todos os municípios do estado do Amazonas, que tem 97% de cobertura natural. Tá? E todo mundo sabe que quem está na Amazônia sabe bem disso, eu sou bem menos conhecedor disso, Marcelo, tá? A dificuldade que é a logística na região, a dificuldade que é o transporte de bens, serviços, né, de qualidade para a população ao longo de toda a região amazônica, né? Não é um transporte tradicional, convencional apenas, tem toda a parte do transporte fluvial que é importante, né? Isso não é tarefa simples, né? O Brasil tem dificuldade de fazer rodovia, imagina fazer um transporte fluvial de qualidade, de custo baixo, para essa população ao longo da Amazônia brasileira, quase 30 milhões de brasileiros, receber serviços de qualidade, produtos de qualidade, assistência de qualidade, né? Então, é muito importante destacar isso, que não é terra arrasada, ao contrário, tem atividades econômicas bem-sucedidas, tem bons negócios, tem um capital humano já de qualidade. Entretanto, Marcelo, nós identificamos também que tem uma grande desigualdade. É uma das regiões, provavelmente, com o maior nível de desigualdade de renda. Municípios diversos da Amazônia brasileira figuram entre os piores IDHs no Brasil, tá? O Índice de Desenvolvimento Humano. Isso é uma grande contradição, Marcelo, porque a gente está falando do maior sociobiodiversidade do planeta. Não faz sentido ter pobreza extrema, dificuldade de acesso a saneamento, água potável, habitação de qualidade, numa região de tanta riqueza. Não faz sentido algum. E a gente não está falando de poucos brasileiros, como eu disse, a gente está falando de muitos brasileiros. Portanto, o que a gente sabe muito bem, essa contradição tem que ser superada e os diálogos trazem esse debate de superação dessa contradição brasileira presente na Amazônia, né? Que é essa questão de você ter tanta riqueza, tanta sociodiversidade e tanta desigualdade convivendo ao mesmo tempo. Então, esse é um outro ponto importante. E o terceiro, por fim, é que há propostas, há sugestões para isso. Tá? E sobre isso que eu gostaria de explorar mais com você aqui. A gente tem mais propostas, tem sugestões que eu queria colocá-las num contexto mais geral da economia da sociedade brasileira. Vou encerrando por aqui para esperar um pouco mais aí, para não falar bastante aqui. Sem dúvida, Márcio. Esse é um diagnóstico realmente importante, bastante preciso dessa região que você acaba de trazer aqui. E eu fico curioso para tentar entender, dentro dessas propostas, o que seria mais urgente endereçar dentro da medida do possível. Legislação, o Brasil já tem aí Código Florestal realmente rigoroso, um dos mais rigorosos do mundo. Há uma série de iniciativas sendo feitas já há algum tempo com relação ao licenciamento ambiental, pagamento por serviços ambientais, regularização fundiária, uma série de questões que dependem aí de um arcabouço legal que precisa ser permanentemente aperfeiçoado. Por outro lado, você também já citou as questões logísticas, de infraestrutura. Na Amazônia, elas ganham outra dimensão e outra importância também. Nesse sentido,
qual dos dois deveria ser endereçado de forma ainda mais intensa? A questão da infraestrutura para distribuir ou possivelmente os benefícios, né? Como saneamento básico, água e outros, ou essa questão do arcabouço legal, hein, Márcio? Interessantíssima pergunta, provocadora. O que se fazer de imediato? Eu acho que o primeiro problema que a região sofre é o problema da insegurança jurídica. Quem nos explicou isso muito bem, tem um texto muito bom sobre isso, foi o ministro Barroso, do STF. Ele fez um levantamento de toda a insegurança jurídica na região. A ilegalidade compromete a legalidade. Vou dar exemplos simples, desde a atividade do florestamento e reflorestamento, indústria de madeira, você tem a madeireira ilegal, tem o desmatamento ilegal, a queimada ilegal, compromete uma atividade econômica sustentável e sustentada, que é do florestamento e do reflorestamento, e você vive ali no receio da ilegalidade, né? Nesse tipo de atividade econômica. Eu vou citar um outro exemplo, que é a própria Zona Franca de Manaus, né, que há muito pré-juízo e preconceito à região, e a Zona Franca de Manaus, ela compreende hoje mais de 400 projetos aprovados de financiamento e de investimento na região amazônica, gera mais ou menos 100 mil empregos diretamente no Parque Industrial lá de Manaus, um efeito multiplicador de 400 a 450 mil empregos indireto induzidos. Não é pouca coisa, né, para a região metropolitana de Manaus, que tem 2 milhões de habitantes, é muita coisa. Tá? E você tem alterações, por exemplo, no IPI, por parte do governo, em decreto presidencial, que pode derrubar o programa, né? E de uma hora para outra, sem uma discussão sobre a transição deste modelo, se você não concorda com ele, por exemplo, você não pode fazer isso dessa forma. Você tem o problema da insegurança jurídica associada à bioeconomia, à biotecnologia, ligada à questão de patrimônio genético, entre outros, ao uso do solo, ao uso da terra, envolvendo comunidades indígenas, reservas, entre outros, e o exemplo, por exemplo, de investimentos em eletrificação ou distribuição de energia, que fica pendente por conta de ter uma reserva indígena, você acaba, em vez de ter uma distribuição de energia sustentável, baseada na hidroelétrica, você passa a ter uma energia baseada no carvão. É uma grande contradição você queimar carvão porque você não pode passar um ião numa proximidade de uma reserva indígena. Isso tudo gera, Marcelo, esse ambiente muito hostil de negócios na região. Né? E, obviamente, os empresários olham para isso e falam, o que eu vou fazer ali? Né? Se o Brasil já não é um país fácil para os investimentos, a insegurança jurídica de investimento no Brasil é muito alta, imagina em plena floresta amazônica. Né? Não é uma tarefa trivial. Então, eu diria que buscar segurança jurídica seria o ponto mais importante. Eu nem citei, por exemplo, a BR-319, né, que já está aberta, que é só uma questão de pavimentação e de definição de zoneamento econômico ecológico em torno da região, e é alegado que não se pode fazer a pavimentação na região, nessa rodovia, porque pode gerar o efeito de espinha de peixe em torno da rodovia. Aí você não faz a pavimentação, a sociedade não tem acesso a transporte de qualidade, a serviços e produtos de qualidade por esse acesso, né? Desde ambulâncias, transporte de mercadorias, transporte de pessoas, porque o Estado brasileiro não consegue regular, supervisionar impactos ambientais junto com o setor privado. Traduzindo, não é brincadeira, né, Marcelo? Eu poderia ficar aqui horas e horas citando este problema da insegurança jurídica. Tá? Agora, eu diria, e aí eu vou chamar a atenção para um outro ponto, a Amazônia brasileira, eu vou repetir a frase, não tem outra alternativa que não o desenvolvimento. Tá? Imagina o investimento em saneamento na região, em acesso à água potável, em acesso em melhorias em termos de moradia de qualidade. Metade da população, por exemplo, de Manaus vive em palafita, em favelas, em moradia precária. Estou dando exemplos ilustrativos disso. A quantidade de investimentos que você pode fazer nessa infraestrutura social, incluindo aí certamente acesso à saúde de qualidade, à telecomunicação,
né, a conectividade e o quanto significa de geração de emprego de qualidade somente com isso, Marcelo. Traduzindo, esse é um ponto importante e eu acho que vale sempre lembrar, tá? E esse é algo que eu poderia até elaborar mais para vocês aqui, que o Brasil está buscando fontes de desenvolvimento econômico. O Brasil já cresceu 7,5% ao ano, em média, dos anos 30, 40 aos anos 70, né? E dos anos 80 para cá cresce 2,1%, 2,2% ao ano. O Brasil precisa de novas fontes de crescimento e desenvolvimento econômico. E sabendo fazer um bom planejamento estratégico, uma boa estratégia para a Amazônia, com a floresta em pé, nós podemos ganhar muito com tudo isso e contribuir para o meio ambiente. Excelente. Bom, Márcio, a gente tem agora a participação de uma outra voz aqui no É Tempo de Amazônia. Esse é um dos principais objetivos também do programa, dar voz a mais interlocutores e pensadores, pesquisadores sobre a Amazônia. A gente tem agora a participação do Fernando Sampaio, que é diretor do Instituto Produzir, Conservar e Incluir, PCI. Vamos ouvir o Fernando Sampaio. Olá, Marcelo. Olá, Márcio Holland. Bom, eu estou aqui no Mato Grosso, né? A gente tem esse eixo do agronegócio que gera muita riqueza, é desenvolvido, né? Mas à margem desse processo, os municípios que estão fora, né? As regiões que estão fora desse eixo do agronegócio, são as regiões que concentram muita floresta e concentram também a populações tradicionais, a agricultura familiar, mas que também têm os piores índices de desenvolvimento econômico e social. A gente entende que apostar na bioeconomia é um caminho para desenvolver essas regiões, mas ao mesmo tempo a gente nota uma falta de capacidade muito grande na gestão dessas cadeias de valor, né, nas organizações produtivas de cooperativas, associações. E a minha pergunta é um pouco nesse sentido, né? Quais são as etapas nesse processo de construção de capacidade para que essas cadeias se organizem, para que elas consigam acessar investimentos, né? Entregar o que o mercado está procurando em termos de produto, entendendo que tem dificuldades muito grandes de assistência técnica, de risco associado, a gente está falando de regiões, né, com problemas ambientais, sociais, falta de regularização fundiária ambiental. Como é que a gente entende, né, essas etapas de preparação dessas cadeias de valor para conseguir avançar com investimentos em bioeconomia nessas regiões? Uma excelente pergunta, uma vez que o assunto bioeconomia, né, retornou com muita força como uma espécie de sugestão para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da Amazônia brasileira. Diversos colegas especialistas na região vêm propondo esse desenvolvimento da bioeconomia, da biotecnologia, mas não é uma tarefa tão simples, tão trivial quanto parece. Primeiro, bate naquilo que você falou, Fernando, que tem a ver com a formação dos chamados fornecedores, dessa cadeia de fornecedores, suprimentos dentro da bioeconomia, da biotecnologia, né? Todo e qualquer negócio precisa ter escala, né? E escalar negócio não é uma tarefa tão simples quando você precisa de insumos padronizados, em volume adequado, né? Em prazos adequados. Isso requer a formação de toda uma cadeia de fornecedores pelo interior da Amazônia brasileira, né? Isso eu me refiro aí sempre na formação de cadeias produtivas para a parte de alimentos, né? Castanhas diversos, açaí, né? Na formação dos cosméticos e os extratos em geral, ervas, pimentas. Você não promove uma indústria na região nesta área, e você não tem condições de ter uma indústria na região nessa área se não tiver essa cadeia de fornecedores. A bioeconomia hoje, eu ousaria dizer até de forma um pouco provocativa, é muito mais uma promessa do que uma realidade. É uma vontade nossa de ter essa atividade econômica na região. Mas ela hoje, quando acontece, ela não tem escala adequada. A gente tem sempre que lembrar de 30 milhões de habitantes residentes na região, dependentes de emprego e renda de qualidade. A bioeconomia tem que dar conta de investimentos da ordem de bilhões de reais, bilhões de dólares,
formar uma cadeia de fornecedores em larga escala pela região. A gente cita o caso da piscicultura também, do turismo, né? Da produção, inclusive da produção, Marcelo e Fernando, da produção de proteína vegetal, né? Dada essa forte expansão do consumo vegetal no mundo, a troca das pessoas de produção de proteína não só animal, mas adicionar também ao seu mix a proteína vegetal. A região poderia se associar a isso, a parte de energia solar. Olha a quantidade de investimentos que a região poderia ter, pode ter, tem condições de receber e desenvolver essa cadeia de fornecedores para incentivar a bioeconomia e a biotecnologia, especialmente em segmentos como este, cosmético, piscicultura, fármacos, floresta em pé e a indústria da madeira, com manejo adequado, turismo, entre tantos outros. Entretanto, falta isso. Então, uma das soluções a ser proposta, certamente, é a capacitação e a formação desses profissionais pelo interior da região. Isso é muito importante, né? E essa estrutura de incentivo dessa indústria associada à bioeconomia e à biotecnologia, que ainda não está muito redonda, né? Tem poucas atividades ainda na região, quando tem, não é um grande volume de investimento, né? Não é um volume de investimento relativamente baixo perto do tamanho do desafio, né? Bom, Márcio, é uma perspectiva aí realmente muito rica, que o Brasil precisa encontrar o seu caminho para poder promover esse desenvolvimento sustentável. Na resposta anterior, você mencionou a oportunidade de elaboração de um planejamento estratégico de desenvolvimento da região. Eu gostaria de tentar entender, na sua visão, em que âmbito esse planejamento estratégico poderia acontecer? Poderia ser criado, por exemplo, uma comissão no âmbito do Congresso Nacional, talvez até tripartite, você mencionou os estudos e o levantamento feito pelo ministro Barroso, no âmbito do STF, enfim. Você consegue enxergar como realizar e aproveitar esta oportunidade que está no horizonte brasileiro de promover um desenvolvimento sustentável da região, atendendo essa população que vive lá, ainda em condições muito severas, muito restritas, e isso também ser uma oportunidade para o desenvolvimento do país inteiro, não só para a população da região, onde a gente poderia tentar formar um grupo de trabalho para fazer esse planejamento estratégico. Quem de direito deveria fazer isso, Márcio? Então, Marcelo, o Brasil já tem experiências históricas bem-sucedidas, né? Vou dar exemplo, o próprio desenvolvimento da Amazônia nos anos 50, 60, 70, a partir da Zona Franca de Manaus, né? O governo foi lá, estabeleceu regras de comportamento para instalar indústrias na região e atraiu indústrias e gerou aqueles 100 mil empregos diretos, né? Estou dando um exemplo claro disso, que gerou renda para a região, certamente, gerou a capacidade de arrecadação tributária, né? Hoje a Zona Franca gera 18 bilhões de reais para os cofres da União, né, em arrecadação tributária, né, e mais 1,6 bilhões de reais para os cofres do Estado. A Universidade Estadual do Amazonas, por exemplo, ela é inteiramente financiada pela Zona Franca de Manaus. Mais recentemente, nós tivemos o Bolsa Família, né, que todo mundo elogia tanto e que virou Auxílio Brasil, um programa muito bem sucedido, né, de inclusão social e até produtiva, né? Então, o Brasil tem experiências, Marcelo, nesse sentido. Agora, a Amazônia é interessante porque ela tem várias dimensões, né? Ela tem a dimensão de criar para o Brasil mais a gente pode dizer, drive de crescimento econômico. O crescimento econômico brasileiro está esgotado. Desde os anos 80, o Brasil vive uma espécie de semi-estagnação da produtividade do trabalho. Ela cresce 0,8% em média ao ano, tá? Já cresceu 4,5% em média ao ano dos anos 50 aos anos 80, Marcelo. Tá? Tamanha a estagnação da produtividade do trabalho e da capacidade de crescimento econômico do Brasil. O Brasil tem compromissos internacionais, o mundo precisa desses compromissos internacionais do Brasil para o controle da mudança climática global,
O Brasil tem um papel extremamente importante nisso, deve usar esse protagonismo, tá, a seu favor, inclusive, para atrair investimentos em grande volume de recursos. Tá? Então, a questão climática e a transição para a economia de baixo carbono no Brasil depende da Amazônia. Em outros países do mundo é bem mais complexo do que isso, inclusive. Depende de mudar a matriz energética, mudar o meio de transporte. No Brasil, depende do bom manejo da Amazônia brasileira. Tá? E o terceiro direção importante dessa história toda, Marcelo, é aquilo que eu já falei. Já tem muito diagnóstico, já tem muita gente, muito especialista. Eu citaria a Embrapa, né? Embrapa Amazônia Oriental, eu citaria o INPA, eu citaria a Universidade Estadual da Amazônia, eu citaria a Universidade Federal do Pará, tá? Em Belém, entre tantas outras, no Maranhão, no Mato Grosso. Tem profissionais qualificados. Tá? O governo federal deve traçar essas direções. Tá? Eu acho que está faltando o governo federal organizar um grande plano nacional de desenvolvimento da Amazônia brasileira. Estou entendendo que, apesar dos desafios que a gente tem na conjuntura brasileira, saindo de uma pandemia, enfrentando uma globalização que está sendo muito contestada e enfrenta também esse conflito bélico entre Ucrânia e Rússia, comprometendo muita coisa com relação ao desenvolvimento, inclusive do agro, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas, apesar desses desafios, é possível ter um olhar otimista aí para o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Sempre que a gente fala da Amazônia, a gente vai lembrando, Marcelo, de alguma coisa, de uma grande oportunidade, de um novo investimento, de novo emprego, nova renda, mantendo a floresta em pé. E este é o problema. A gente não precisa promover o desmatamento para o desenvolvimento da Amazônia. A gente tem que parar com esse desmatamento. Ele não é necessário, tá? Nem para o agronegócio, nem para a atividade florestal, nem para a atividade de mineração. A gente cita casos de jazidas e minas de potássio que pode ajudar o Brasil a reduzir a dependência de fertilizantes. Tá? Nenhuma dessas atividades nenhuma delas precisa do desmatamento, tá? Que vem acontecendo. A gente pode parar o desmatamento, inclusive reflorestar, e isso ainda é motivo de oportunidade de investimentos, como a gente viu em um dos diálogos que a gente recebeu, uma empresa que está reflorestando e fazendo disso um investimento financeiro para todos aqueles que desejam comprar esse investimento financeiro. Traduzindo, não é fardo, é uma grande oportunidade para o Brasil, tá? E ainda de sobra o Brasil vai conseguir subsidiar o planeta nessa questão das mudanças climáticas. Excelente. Márcio Holland, muito obrigado pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Infelizmente a gente já chegou ao final do nosso período aqui, mas eu quero deixar o convite aberto, a gente voltar a conversar mais para frente, porque esse é um tema realmente muito importante e uma grande oportunidade para o Brasil. Muito obrigado, Márcio. Obrigado, foi um prazer, Marcelo. Estou sempre à disposição de vocês aí. Quero também agradecer a sua participação acompanhando o É Tempo de Amazônia desta semana. Na próxima tem mais, temos um encontro marcado. Até lá!